Pai querido que estás nos céus, santificado seja o teu santo nome. Somos gratos a Ti, ó Pai, por mais um dia de sábado que o Senhor nos concede e por mais uma vez termos a oportunidade de estarmos reunidos, ainda que à distância, para estudarmos a Tua palavra e aprender um pouco mais de Ti. Pedimos que o Senhor esteja conosco neste momento, nos guiando, abrindo ao Senhor as nossas mentes e os nossos corações, para que possamos compreender a Tua mensagem e compreender o tempo em que estamos vivendo. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, nos guie e nos ajude, ó Pai, a lidar com tudo o que tem acontecido. Guarda-nos com os santos anjos. Essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos no doce nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Na escola sabatina de hoje... Gente, eu sou muito ruim com isso. Primeiramente, sejam bem-vindos. Um feliz sábado a todos. Na escola sabatina de hoje, nós vamos seguir um pouco do que tem sido feito nos últimos sábados. O que eu vou apresentar para vocês hoje é a transcrição de uma apresentação da Ancien Thèse, uma apresentação que foi feita em agosto desse ano, dia 1 ou 2 de agosto, e é uma introdução a Israel moderno. O estudo é bem extenso, eu não sei se eu vou conseguir cobrir tudo que ela abordou, tem bastante informação, mas eu vou tentar cobrir o máximo possível. E as notas com relação a essa transcrição, eu estou terminando de revisar ainda, então assim que eu tiver terminado, eu compartilho com vocês, tá? Mas o que a gente vai fazer aqui, desculpa, rever um pouco a lei dominical, em preparação para entrar na história dos mileritas e para que a gente possa ter uma fundação mais firme, tá? A Ancien Thèse, nesse vídeo, ela começa falando sobre uma pergunta que foi feita para ela, e acredito que uma pergunta que é feita frequentemente e que talvez muitos de nós, em algum momento da caminhada, tivemos também, que foi a questão de como o estudo do Rei do Norte e do Rei do Sul nos levou ao tema da igualdade. Essa pergunta ela já foi respondida antes, em especial na Campal, que foi realizada na Uganda, e naquela Campal a resposta foi baseada em uma Campal anterior, de dezembro. Tá? Então, nesse estudo a gente vai começar vendo, então, a resposta para essa pergunta. Então, como é que o estudo do Rei do Norte e do Rei do Sul nos levou ao tema da igualdade? E deixa eu só ver aqui direitinho, para não perder as linhas. Então, eu vou compartilhar, mas eu consigo compartilhar a tela com vocês. As linhas, elas ainda estão em inglês, eu não tive tempo de traduzir para o português, mas depois, no documento, eu vou mandar tudo traduzido certinho. Cadê? Me avisem se vocês conseguem ver. Eu acho que dá para ver, né? Podem falar no chat para mim. Dá para ver a tela certinho? Sim? Beleza, então. Então, aqui... Deixa eu colocar aqui. Nós temos, então, nossa linha de reforma. A gente tem os 5 marcos, 89, 11 de setembro e os outros, e nossas 4 dispensações, né? 1, 2, 3 e 4 aqui. Nós identificamos que em cada dispensação, nós temos, então, o arar, a chuva temporã, a chuva serôdia e a colheita. E a gente viu que em cada dispensação existe o aumento de conhecimento e uma formalização da mensagem. Em dezembro de 2018, esse estudo foi intitulado Boston, Concord e Exeter. Então, 4 dispensações, uma mensagem de teste específica para cada uma dessas dispensações. A mensagem, então, ela começa na nossa história com linha sobre linha, e que nos leva depois a Daniel 11, verso 40, que é o que nos dá 89, nosso tempo do fim. Assim, as linhas de reforma foram a primeira coisa dada a este movimento. Tudo mais, tudo que vem depois, é construído sobre esse único tema central. Isso se desenvolveu em Daniel 11, 40, e foi aí que veio o nosso entendimento de 89. Em seguida, nós vamos à dispensação da chuva temporã, período da chuva temporã.
os sacerdotes. E nessa dispensação, o aumento de conhecimento é com relação ao 2520. As pessoas, na época, elas lutam contra ele, e o entendimento central, no final lá dos anos 2000, era que o 2520 era uma profecia de tempo, compreendida por Guilherme Miller, que nos leva a 1798 e 1844. Uma profecia, então, de tempo que se cumpriu há 160, 180 anos antes. Então, na época, a Anciã Tese fala bastante sobre isso. Quando a mensagem ela chega no aumento de conhecimento, ela não é exatamente um teste, ela é, de certa forma, vamos colocar assim, entre aspas, fácil de se lidar, é fácil de compreender de alguma forma. Mas quando a gente chega na formalização da mensagem, é que o teste, ela vem como um teste, onde as pessoas são testadas com base nela. Então, a gente sabe que em 2012, o 2520, então, ele se desenvolve em marcação de tempo, que isso é a formalização da mensagem daquela dispensação, e ela se torna, então, uma mensagem desafiadora e de teste. Em seguida, nós temos a história da chuva serôdia, que começa em 2014. A mensagem, então, da chuva serôdia, ela começou com o tema do Rei do Norte e Rei do Sul, em 2016, no nosso aumento de conhecimento. Mas ela se desenvolveu 2 anos depois no tema da igualdade. Então, em 2018, né, a formalização da mensagem é a igualdade. Mas aí a pergunta vem, como esse aumento de conhecimento chegou a essa formalização da igualdade? Como é que o tema do Rei do Sul e do Rei do Norte se desenvolveu em nossa compreensão da igualdade com relação a racismo, sexismo e homofobia? A gente não vai entrar no estudo completo do Éden ao Éden, que é uma das maneiras de a gente demonstrar isso, mas para grande parte desses estudos, a gente tentou tentamos demonstrar o que foi ensinado de 2018 a 2019. E esses estudos, cada etapa desse processo, vieram com cerca de 2 testemunhas. Então, a gente tinha 2 testemunhas que nos levariam à Segunda Guerra Mundial, 2 testemunhas que nos levaram à Primeira Guerra Mundial também. E há realmente 2 testemunhas que nos trouxeram a igualdade. Uma é o tema do dispensacionalismo, do Éden ao Éden, Nova Terra, a Nova Terra. O pecado que levou ao racismo, que é descrito como uma maldição, e não que Deus o tenha introduzido na humanidade, mas foi o resultado do pecado do homem. E depois a gente tem, então, a remoção dessa maldição do povo de Deus. E um pecado também levou ao sexismo. E isso é descrito como uma maldição colocada em Eva. Novamente, essa não era a vontade de Deus, mas sim é a consequência do pecado. Então, Deus, ele através de cada dispensação reformatória, vem removendo essa maldição que foi colocada no seu povo. E é um processo de 6.000 anos para trazer seu povo para onde estamos hoje. E isso não significa que nós tenhamos necessariamente chegado individualmente onde consiste a mensagem sobre igualdade, mas nós estamos no caminho. Deixa eu só não me perder aqui. Tá. Então, portanto, a gente não vai olhar para o estudo do Éden ao Éden, mas em apenas alguns minutos a gente vai tentar cobrir o assunto. E a primeira maneira que ela ia, para a gente ver a primeira maneira como ela passou, né, de Rei do Norte e Rei do Sul para igualdade. Nós vamos então expandir uma dispensação que é a linha de reforma dos sacerdotes. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Tá aqui. Nós vamos dar então e vamos depois dar um passo atrás e ir para a linha de reforma de 144.000. Então essa é a chuva temporã para 144.000. Na nossa atual dispensação, do 11 de setembro ao decreto dominical. Nós temos 2019, marcando, então, como um aumento de conhecimento com relação ao decreto dominical, né? E é por isso, então, que a gente tem a abertura da verdade que nós temos experimentado no ano passado, nesses últimos meses. Assim, para 144.000, um aumento de conhecimento é 2019 e vai chegar a 2021 como na formalização da mensagem. Nós estamos caminhando, então, para a formalização da mensagem, que vai nos levar, então, ao teste da lei dominical. E nós poderíamos entender isso usando símbolos diferentes e dizer Boston como 11 de setembro, Concord como 2019 e Exeter como 2021, sendo o teste do decreto dominical 22 de outubro. E esse é o padrão que a gente vê na história milerita.
O que abriu o tema da igualdade, essa mensagem de teste, foi esse aumento de conhecimento sobre o Rei do Norte e o Rei do Sul, especificamente o Rei do Sul. Atos 27 nos levou para a história de Pirro, e a gente sabe que Pirro, então, ele é o Rei do Sul. E quase todos os estudos feitos até hoje sobre as guerras entre o Rei do Norte e o Rei do Sul, até 2018, eles estão quase inteiramente focados na perspectiva do Rei do Norte. Foi sempre focado no Rei do Norte. E nessa luta que ele tinha com este Reino do Sul. Mas nos concentramos mais de perto no Rei do Norte. Sim, sempre foi assim. Era um Rei do Norte que nós particularmente compreendíamos através da profecia bíblica. Entendemos isso quando vamos em Apocalipse e vemos, por exemplo, a mulher montada na besta e toda essa simbologia. Nós entendemos que se tratava de uma relação igreja-estado, e no caso o Rei do Norte tendo essa relação entre igreja e estado. E a maneira como nós passamos então a entender isso foi através da compreensão de que o Rei do Norte e o Rei do Sul são opostos polares. Eu até coloquei aqui, que é o que as cientistas têm apresentado ultimamente. E entramos então no modelo da geografia e falamos sobre o Polo Norte, né, e o Polo Sul, como eles são idênticos em alguns aspectos e opostos em outros. A gente fez então uma comparação e um contraste que se encaixa muito bem com o modelo da geografia e o Polo Norte e o Polo Sul. Nós olhamos na história a relação entre igreja e Estado no Egito de Ptolomeu e comparamos com a relação entre igreja e Estado de Babilônia. Nós comparamos e contrastamos eles. E a comparação foi que ambos estão em uma relação de igreja e Estado. O contraste é que no Rei do Sul, a igreja não controla o Estado e o Estado, sim, controla a igreja. E para fazer, então, uma aplicação nos dias de hoje, nós vemos que Trump ele chegou ao poder. Mas como ele chegou ao poder? Quem foi que deu o poder a eles? E eu vou esperar que vocês podem responder um pouquinho para participar também. Então, o que dá poder a Trump? Alguém sabe dizer? Alguém lembra? Como Trump chegou ao poder? Exatamente, os protestantes. Então, os evangélicos nos Estados Unidos é que deram poder a Donald Trump. Portanto, a gente tem, nesse cenário, a igreja dando poder ao Estado. E como funciona agora na Rússia de Vladimir Putin? Alguém sabe dizer? Como é que funciona na Rússia com Putin? O governo regula a igreja, exatamente, da mesma forma que funcionava no Egito de Ptolomeu e da mesma forma que funcionava na Revolução Francesa, e da mesma forma que funcionava na União Soviética de Stalin. Vladimir Putin ele chega ao poder e ele dá uma autoridade à igreja porque ele pode usar a igreja para o seu próprio propósito. Então, a gente vê aqui o Rei do Norte, o Estado ele chega ao poder, mas esse poder é dado pela igreja. No caso do Rei do Sul, o Estado chega ao poder, mas Vladimir Putin não foi eleito, ele não recebe seu poder da Igreja Ortodoxa Russa. Em vez disso, ele permite que eles, no caso que a Igreja, tenha alguma autoridade e depois ele os utiliza, ele usa então a Igreja para seus próprios fins políticos, dentro e fora da Rússia. Então, a maneira como o assunto do Rei do Norte e do Rei do Sul, as guerras dos diádocos, as guerras mundiais, Pirro, a maneira como eles nos levaram ao tema da igualdade é porque eles se abriram colocando um holofote na natureza do Rei do Sul. Então, todos esses temas, eles nos ajudam a enxergar a natureza do Rei do Sul, diferente do que a gente tinha antigamente, antes, né, de 2018, onde todo o foco estava centrado no Rei do Norte, em entender a natureza do Rei do Norte. Agora, então, com esses temas, Guerra dos Diádocos, Guerras Mundiais, Pirro, a gente vê, então, um foco maior na natureza do Rei do Sul. E um elemento a acrescentar a isso, e não é evidência em si mesmo,
Éden ao Éden é o modelo. Mas esse período profético, quando você considera que 2019 é o início do tema da igualdade em toda a sua extensão, a gente consegue ver que isso é 220 anos a partir de 1799. E o que 220 representa na profecia bíblica? O que esse número representa dentro da profecia bíblica? 220. Alguém lembra? O que o número 220 representa? Restauração, exatamente. Então, a gente tem a 220 representando uma restauração. E por isso a gente tem um número marcando a restauração que nos leva à restauração da igualdade e ao fim do nacionalismo e ao fim do sexismo. Acho que coloquei a linha aqui para vocês verem. Não reparem que está errado aqui, é 1798, mas na verdade 99, tá? 1799. Então, de 1799 até 2019, que é o nosso aumento de conhecimento dentro do período da chuva temporã, na linha de 144.000, a gente tem 220 anos. Então, levando essa restauração. Então, assim, por que 1799? O que leva... o que 1799 tem a ver com restauração? O que está acontecendo nessa época? Onde está Napoleão em 1799? Alguém sabe? Alguém lembra? Alguém sabe dizer? Como é que está a França nessa época? O que Napoleão está fazendo aqui? A ditadura. Tem a ditadura, sim. Mas exatamente nesse ano, Napoleão está fazendo algo específico. Ele está indo para algum lugar em guerra. Alguém lembra? Não, nessa época não é Roma. Também não é Itália. A gente tem que lembrar que isso aqui já passou da Revolução Francesa, né? Então, em 1798, exatamente, Carla, Egito. Então, na verdade, assim, em 1798, ele vai para o Egito, exatamente, e ele faz guerra com o Egito no sul e a Turquia no norte. Mas quando ele vai ao Egito, ele leva consigo uma equipe de cientistas. E então, em 1799, o que fez os cientistas? O que os cientistas descobrem em Rosetta? Alguém lembra? É bem famoso. O nome já diz bastante coisa. The Rosetta Stone. Sim, a Pedra de Rosetta. Então, em 1799, eles descobrem a Pedra de Rosetta. E o que a Pedra de Rosetta permite que as pessoas façam pela primeira vez na história? Alguém lembra? Por que ela é tão importante? O que a gente consegue fazer graças a essa pedra? Alguém lembra? Por que a Pedra de Rosetta foi tão importante para a nossa história? Exatamente. Ela nos permite decifrar a língua do Egito, decifrar os hieróglifos. Então, quando eles descobrem aquela Pedra de Rosetta, a maneira como está escrita, ela tem vários idiomas, né? E com isso, isso permite que eles decodifiquem os hieróglifos, a língua dos egípcios. Assim, em 1799, eles recebem as chaves para entender a língua do Egito. E agora, 220 anos depois, o que nós destravamos, né, o que nós começamos a decifrar é a natureza do Egito. Então, lembrando que o Egito, a gente tem ele como o Rei do Sul, né? Então,
esses são os 220 anos, os 220, né, da restauração. Então, lá em 1799, nos é permitido entender a língua do Egito, e agora, em 2019, nos foi permitido entender a natureza do Egito. E o Egito, em ambas as histórias, então, ele pode ser marcado como o Rei do Sul. Então, esses são os 220 da restauração. Eu acho que eu tenho outra aqui, mais claro aqui, então. Esses são os 220 da restauração. E sem entrar em detalhes, nós discutimos os modelos dos opostos polares e abordamos, mas não estudamos a história das dispensações do Éden ao Éden. Aqui, a anciã Tedra está fazendo frequentemente menção a estudos passados, tá? Então, tem muitas coisas aqui que serão mencionadas, mas que a gente não vai entrar, porque ela está simplesmente mencionando vídeos anteriores. Então, portanto, a gente só queria revisitar isso e responder a pergunta sobre o início do Rei do Norte e do Rei do Sul, e como esse aumento de conhecimento se desenvolveu para o estudo da igualdade, a formalização dessa história, na nossa história, né? E foi esse modelo que vem em primeiro lugar, a compreensão dos opostos polares, que é o que a gente tem aqui, tá? Então, isso foi o que veio em primeiro lugar. Esse foi o modelo que permitiu a compreensão melhor da natureza do Rei do Sul. E foi mais tarde que as outras evidências, então, foram acrescentadas em cima dessa primeira testemunha. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais. Tá, e então, deixa eu ficar nessa linha aqui, então, caso eu tenha que fazer algum comentário. No final, então, de dezembro de 2019, houve um estudo na Austrália com foco nos cumprimentos de 2019. E o que aconteceu nas esferas de influência pelas quais o Rei do Norte e o Rei do Sul estavam lutando durante aquele ano. Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tem algum microfone ligado? Não? Tá bom. Então, no final de dezembro de 2019, a gente tem um estudo na Austrália com foco nos cumprimentos de 2019. E o que aconteceu nas esferas de influência pelas quais o Rei do Norte e o Rei do Sul estavam lutando durante aquele ano. Mas também em toda essa dispensação, de 2014 a 2019. E a razão pela qual a história foi revista foi porque precisávamos lembrar sobre qual mensagem estávamos construindo. Então, qual que era a mensagem que era a base da nossa mensagem? Havia uma explicação de 2019, mas então, particularmente em Uganda, nós voltamos nossa atenção para o fim de Israel antigo. O que foi discutido em Uganda foi o nosso marco do fechamento da Porta da Graça, como ele é simbolizado pela cruz e no final de Israel antigo, e como você pode olhar para a história de ambos os lados desse marco, identificando Getsemane e o deserto das duas linhas de reforma que construímos a partir dessa história. Então, agora está falando desse aqui. Então, a gente consegue ver que a gente tem a cruz e antes a gente tem o Getsemane e a gente tem o deserto sendo marcado nas duas linhas de reforma que foram construídas com base nessa história. Então, a gente pode ver o Getsemane, né? E a gente pode ver o deserto. As duas crises que Ellen White descreve com quase a mesma linguagem. E as duas vezes em que Cristo combateu diretamente Satanás e onde, se ele falhasse ou caísse, toda a esperança para a humanidade estaria perdida. Então, aqui só para lembrar, eu acho que ela fala um pouco depois. Eu vou ler aqui, depois eu faço comentário. Então, assim, podemos comparar e contrastar a experiência de Cristo no Getsemane com a sua experiência no deserto, naqueles 40 dias. Então, a experiência no deserto, ele acontece logo após esse marco da cruz, que também é simbolizado pelo batismo. Então, portanto, qualquer um dos lados desse marco é um ponto de crise. Então, a gente tem aqui esse marco representando a cruz e o batismo. De um lado, a gente tem o Getsemane antes da cruz, e a gente tem o deserto depois do batismo. Então, em qualquer um dos lados desse marco, a gente tem um ponto de crise. Duas crises separadas de trás para frente. E a razão pela qual começamos a discutir o fim de Israel antigo é porque nós estávamos no deserto. E
E se alguém se sentiu relaxado, uma vez que essa sacudidura com FFA acabou, de certa forma, nós precisávamos ver que não estávamos fora de perigo. E, na verdade, estávamos em um perigo totalmente novo. Um perigo que ainda estamos enfrentando no momento. E, por isso, fomos para a linha de reforma do fim de Israel Antigo. E a gente vai fazer, então, uma rápida revisão. Mais uma vez aqui, tá? Não sei se dá para ver direitinho, mas acho que vai dar para entender. Então, o preto aqui, só para vocês entenderem, o preto, então, ele vai demonstrar os marcos do fim de Israel moderno. E o que está em vermelho é o fim, é o fim de Israel antigo, tá? Então, aqui em cima, a gente tem o fim de Israel antigo com o fim de Israel moderno, e depois a gente vai ter aqui os discípulos e os sacerdotes. Aqui a gente vai ter a parte 2 de Israel, segundo chamado, com os levitas, e depois os gentios e os netineus. Tá? Então, sobre o fim de Israel moderno, nós colocamos o fim de Israel antigo. Então, aqui a gente tem as duas linhas sobrepostas. E é nisso que nós particularmente trabalhamos nos primeiros meses deste ano, para estabelecer na mente do movimento. Nós identificamos que o tempo do fim foi 4 a.C., como a gente tem aqui, com o nascimento de João Batista e depois de Cristo. E que esse primeiro Arar, esse período de Arar, ele ocorre sob a ministração de João Batista, o primeiro anjo. Cristo, então, ele é batizado aqui, em 27 depois de Cristo. E a gente marca aqui, então, a chegada do segundo anjo. E então você tem a obra de Cristo para preparar um grupo de professores que serão capacitados para dar a mensagem do Evangelho. Não diretamente para o mundo, mas de volta à igreja, que é esse período aqui, que vai de 27 depois de Cristo até 34 depois de Cristo. Não, desculpa. De 27 depois de Cristo até o Pentecoste, que é esse período aqui. Então, primeiro de tudo, um grupo é chamado, que é os discípulos. Eles são treinados primeiro por João, e depois é o período entre o batismo e a primeira purificação do templo, que vem aqui, 27 depois de Cristo, até a primeira purificação do templo. E é nesse período em que eles devem aprender, nessa dispensação, a mudar a sua lealdade de João Batista para Cristo. E isso causa problemas entre os discípulos, com os quais Cristo tem que lutar ao longo de toda essa história. E, em seguida, na história, a gente tem a chuva serôdia, na história da chuva serôdia, que é esse período aqui, a gente tem a manifestação de Cristo entre a primeira purificação do templo e a cruz. E a cruz, então, ela inicia o tempo de angústia para os discípulos, e foi o fechamento da porta da graça para eles, que faz paralelo, então, com a linha dos sacerdotes. E eles passam, então, por esse período de colheita. E nesse período de colheita, a gente tem os últimos esforços de aperfeiçoamento são feitos para o treinamento deles, no caso, na preparação deles para o Pentecostes. E depois do Pentecostes, eles não vão para os gentios, mas de volta para a igreja. E entre o Pentecostes, aqui embaixo já, e 34 depois de Cristo, então, há um segundo chamado sendo feito a Israel antigo. Lembrando que 34 depois de Cristo é o fim dos 490 anos, e nesse momento, então, a gente vem aqui para os gentios, é o momento que o evangelho dele deixa de ser dirigido somente à nação judaica, para agora, então, ser direcionado para os gentios também. Então, de 34 depois de Cristo a 70 depois de Cristo, o evangelho ele vai para os gentios, para o mundo. Deixa eu só ver aqui como é que tá minhas linhas. Tá. Então, 70 depois de Cristo, a gente pode ver aqui na linha aqui de cima, ela marca o fechamento da porta da graça, e nesse momento, então, a gente tem João, o revelador. Ele é um dos discípulos originais que foi treinado por Cristo. E nessa história, após 70 depois de Cristo, você tem um decreto de morte, onde João passa por ele, onde eles tentam matar João, mas não conseguem. E depois disso, então, ele é banido
para a ilha de Patmos, e Ellen White diz, então, que aí ele testemunha o segundo advento de Cristo, por volta de 100 depois de Cristo. Portanto, você tem um modelo completo do fim de Israel antigo, que confirma o fim de Israel moderno. Nós temos o que chamamos de tempo do fim, que começou em 89, parando então as duas linhas agora. Você tem aqui nesse período o trabalho do ancião Jeff Pibinger. Você tem o treinamento desse primeiro grupo, que nós chamamos então de sacerdotes, e isso vem vindo de Esdras, porque ele fala dos sacerdotes levitas e netineus, e quando ele fala deles, ele está falando sobre os 3 grupos que deixam a Babilônia na história desse período de ajuntamento. Então, houve os sacerdotes e os levitas, 2 chamados para a nação, para aqueles que eram da nação judaica, deixaram a Babilônia, e depois para os netineus, representando então o mundo. E nós sabemos que vamos para o mundo com o evangelho, levar o evangelho ao mundo, né, na lei dominical. E com a lei dominical aqui, então, alinhada com 34 depois de Cristo. Então, temos 2 chamados para a igreja e um chamado para os gentios, para o mundo. Sacerdotes, né? Sacerdotes, levitas e netineus. Você pode ver que, através do seu chamado para sair da idolatria de Babilônia, e aqui eles estão sendo chamados então para sair da idolatria de Roma. E nós discutimos isso, o que isso se parece quando falamos do touro ápice, e aquele assunto, que é o assunto que temos discutido nos últimos meses. E queremos ver e ter isso em nossas mentes sempre que possível. Queremos ter isso em nossas mentes. Esse foi o foco das últimas escolas e campanhas, porque precisamos ver onde estamos na linha de reforma e como vamos, essencialmente, do pote para o fogo, se você puder colocar dessa forma. Que qualquer sacudidura e problemas que enfrentamos no final da última dispensação, com o conservadorismo social, enfrentamos agora no início dessa dispensação com o liberalismo moral. Então, no fim da última dispensação, que foi o período dos últimos meses até chegar a novembro de 2019, a gente lida com um problema e a sacudidura com relação ao conservadorismo social. E depois desse momento, e em especial no início desse ano, a gente tem o problema com o liberalismo moral. E isso é tipificado nessa história pela experiência do Getsemane e depois pelas tentações do deserto. Se eu voltar aqui, então, como eu já mencionei, são 2 períodos de tempo em que há um grande teste no movimento. Então, Getsemane foi um teste e deserto sendo o teste. O deserto, no caso, o deserto após o batismo, onde Cristo é tentado 3 vezes. E isso foi abordado em alguns detalhes e será abordado novamente, isso a Centesp mencionando sobre outros estudos. Mas o que temos feito desde então é passar da história do fim de Israel antigo para a história do início do moderno. Nós já discutimos isso antes, que Deus está abrindo essas linhas de reforma em ordem. As linhas de reforma que nos foram dadas em 89, antigas e modernas. Nosso foco naquela época era o ômega do antigo, e é uma história de sucesso. Ela nos dá o modelo do Getsemane e do deserto, nos dá o modelo dos 3 grupos. Então, a história ômega do antigo, de Israel antigo, nos dá essa linha e nos dá essas linhas também. E é uma história de sucesso. Então, ela nos dá o modelo do Getsemane e do deserto, nos dá o modelo dos 3 grupos chamados, e depois, os 144.000, o ômega do moderno, uma história de sucesso e uma história de sucesso. Quando nós comparamos as duas, são 2 histórias de sucesso. E desde os encontros na Austrália, temos voltado nossa atenção para essa história, o alfa do Israel moderno. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Aqui, como eu mencionei. Então, história de sucesso comparado com história de sucesso, ômega com ômega. Então, desde os encontros na Austrália, nós temos voltado nossa atenção para essa história, o alfa do Israel moderno. Por quê? Porque com o Israel moderno, o fim é tipificado pelo início. E nós precisamos continuar avançando para o entendimento do alfa do Israel moderno, período Nerita, 1798, onde o Adventismo começou. Como o Adventismo começou, nos explicará como o Adventismo termina, fazendo notar a diferença entre uma história de sucesso e uma história de fracasso. Então,
o início de Israel antigo, desculpa, o início de Israel moderno ilustra o fim de Israel moderno, lembrando que, calma, deixa eu ver se eu confundi, peraí. O início de Israel moderno ilustra, né, não, calma. O fim de Israel moderno é tipificado, então, pelo início. Mas a gente precisa lembrar que o início é uma história de fracasso e o fim é uma história de sucesso. Nós estamos vivendo uma história de sucesso. E, ao discutir essa história, torna-se, então, muito importante para nós entender por que isso realmente é uma linha de reforma para começar. Para entender que é uma história de fracasso, o que estamos dizendo, o que, então, para nós entendermos, então, que é uma história de fracasso, o que estamos dizendo quando estamos dizendo que é uma história de fracasso? Por que a gente fala que a história de... deixa eu voltar aqui. Eu quero abrir o chat. Cadê o chat? Gente, eu não sei abrir mais o chat aqui. Cadê? Gente, eu não sei mais mexer nesse negócio. Calma. Gente, deu um bug aqui. Eu não consigo mexer. Alguém sabe me explicar como é que eu abro o chat aqui? Eu não tô conseguindo. Alguém mandou uma mensagem no chat para ver se abre para mim? Por favor. Apareceu, calma, gente. Eu acho que apareceu também. Apareceu. Eu tava olhando no lugar errado. Ai. É que eu tô compartilhando a tela, então tava em cima da tela que eu tô compartilhando. Agora eu achei. Obrigada, mais. Então, como que a gente... por que a gente define... por que a gente diz que a história do início de Israel moderno é uma história de fracasso? Por que a gente fala isso? Qual que é a razão pela qual a gente faz isso? Alguém sabe explicar em poucas palavras? Por que a gente afirma que a história de Israel moderno é uma história de fracasso? Jesus não voltou na história dele. Exatamente. Então, se a gente colocar de maneira... essa é uma maneira bem simples de colocar, mas a gente pode trocar por palavras talvez até mais simples, dizendo que eles esperavam que alguma coisa acontecesse, ou estava destinado que alguma coisa ia acontecer, e não aconteceu. Então, eles esperavam que Cristo voltasse, mas ele não voltou. Então, quando a gente diz que é uma história de fracasso, é isso que a gente está dizendo. O que a gente está dizendo é, essencialmente, que algo estava destinado a acontecer e que não aconteceu. E o que não aconteceu foi o segundo advento de Cristo. Que ele deveria voltar no período milerita. Mas ele não fez por causa do fracasso do seu próprio povo. Então, a pergunta que foi feita, como você sabe que ele estava destinado a voltar nessa história, é absolutamente crucial para entender que essa é uma história alfa, que é uma linha de reforma e que pode justificar o fim. Mas também para entender a diferença entre fracasso e sucesso, para entender que foi, em primeiro lugar, uma história de fracasso. A gente precisa entender isso. Mais uma vez, esse é outro assunto que já foi abordado anteriormente, mas as pessoas ainda têm dúvidas em sua mente. E essa não vai ser uma apresentação completa sobre o assunto, mas queremos rever o que já entendemos antes. Portanto, agora a gente vai fazer uma revisão. A gente vai fazer uma revisão com base em uma análise mais profunda da história milerita. Em uma apresentação anterior, ela passou por... em Santese, ela mencionou muitas citações. Eu não consegui pegar, não deu tempo de pegar as citações em português. Eu vou colocar aqui em inglês mesmo para vocês saberem. Deixa eu copiar aqui. Então, ela está mencionando essas citações. Talvez eu faça assim, peraí. Calma aí, deixa eu só...
eu ver se eu consigo trocar aqui rapidinho. Então, aqui ela está mencionando essas citações. Life Sketches, 80, página 321, parágrafo 1 e 3, que foi escrito em 1856. Depois a gente tem Primeiros Escritos, aqui no inglês, né, 255.2, que foi de 1858. E esse trecho do Primeiros Escritos é aquele livro, aquela panfleto, eu acho, que é Os Dons Espirituais. E depois a gente tem Evangelismo, 694.2, que foi escrito em 1868. E depois, então, ela vai para uma história um pouco mais tarde, onde está entrando num período de tempo diferente. E então, a gente tem um grande conflito. E nós conhecemos as versões, né, de 1884, 1888 e 1911. E aqui ela vai mencionar essas duas referências. Então, grande conflito, 533.1, de 1888, e Evangelismo, 694.3, com a citação de 1900. E é interessante a gente notar que, dessa primeira citação para essa citação, para a última citação, nós temos 44 anos. Tá? Então, existe um intervalo de tempo de 44 anos entre as duas citações. E o que nós fazemos, então, é alinhar os primeiros escritos com o grande conflito. Os primeiros escritos eles foram escritos em 1858, e é uma manuscrito original, onde ela leva o povo de Deus desde o início do grande conflito até o final, ou o fim dos 1000 anos. Assim, nos primeiros escritos, ela dá a mesma visão global da história mundial que ela dá no grande conflito, mas ela faz 30 anos antes. E o que queremos fazer é comparar e contrastar as semelhanças e as diferenças. Portanto, já fizemos a afirmação de que Cristo deveria retornar nos anos entre 1860 e 1863, no caso, então ele pode ser marcado através do 2520. E de volta a essas citações, 2 anos antes de publicar os primeiros escritos, ela então está em uma conferência em Battle Creek. Então a gente está no meio, estamos em maio de 1856, 2 anos antes da publicação dos Dons Espirituais. E ela diz que, na conferência, ela diz o seguinte: me foi dada uma visão muito solene. Vi que alguns dos presentes morreriam, alguns experimentariam as 7 últimas pragas, e alguns seriam trasladados para o céu na segunda vinda de Cristo sem ver a morte. Então, portanto, 2 anos antes da publicação, então aqui em 1856, 2 anos antes da publicação dos Dons Espirituais, você encontra, que é o que você encontra nos primeiros escritos. Ela está visitando as pessoas e ela recebe uma visão, e não é só que ela disse que algumas pessoas testemunhariam o segundo advento sem ver a morte. Ela também foi informada de que alguns estariam vivos, e... Calma aí que eu me perdi aqui. Vamos lá, então. Então, esses são 2 anos antes da publicação dos Dons Espirituais, e ela estava visitando as pessoas, então ela recebe a visão. E não é só que ela disse que algumas pessoas testemunhariam o segundo advento sem ver a morte, ela também foi informada de que alguns estariam vivos através da história das 7 últimas pragas. E, entre outras palavras, as 7 pragas e o segundo advento deveriam ocorrer durante a vida daqueles que viveram em 1856. Então, quando ela escreve Dons Espirituais, os primeiros escritos, ela está exatamente falando de pessoas que estavam vivas naquela época. E nos parágrafos seguintes, ela fala de uma pessoa em especial que estava lá e que ela reconheceu que ela era uma das que iam morrer, e ela morreu na sexta-feira seguinte a essa visão. Então, ela ia morrer, ela tinha um tumor que se rompeu internamente e ela estava bastante doente. Mas algumas delas iriam vivenciar as 7 pragas, testemunhar o segundo advento sem ver a morte. Portanto, o contexto disso é que está escrito em 1856, em um período de tempo em que Ellen White está preparando as pessoas para o iminente retorno de Cristo em seu tempo. Então, Dons Espirituais é um documento publicado em Primeiros Escritos. É um documento feito sob medida para aquelas pessoas.
porque para aqueles que esperavam e planejavam para o fim do mundo, onde Cristo teria retornado em sua época. É assim que abordamos os dons espirituais. E o que fizemos, então, em estudos passados, foi comparar e contrastar aquele modelo, onde Cristo voltaria. Então, com um grande conflito. Uma nova publicação, escrita então em 1838, né? Para um novo modelo de esperança no fim do mundo. E essa é uma tripla aplicação da profecia bíblica. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Tem, deixa eu compartilhar aqui com vocês, então. Eu vou compartilhar assim, que aí acho que eu consigo mudar. Então, essa é uma tripla aplicação da profecia. Nós temos, então, 1858, primeiros escritos e dons espirituais, mais o grande conflito, e ele vai juntando esses dois, então a gente chega à história dos 144 mil, de 89 em diante. E, deixa eu ver aqui. Então, nós temos duas histórias de fracasso combinadas que nos mostram a nossa própria história de sucesso. Uma história milerita com a história de 1838 combinadas para mostrar a história dos 144 mil. Cristo deveria ter voltado, então, na história milerita. E isso se torna claro não apenas pela citação de 1856 e sua visão naquela conferência, mas por toda a estrutura dos dons espirituais que foi escrita para preparar as pessoas. E quando isso falha, ela diz em 1868, que era a nossa terceira citação, no caso, que está aqui, essa terceira citação. Vocês conseguem ver a mudança de tela, gente? Só para eu saber. Dá para ver que eu estou mudando de tela? Obrigada. Então, em 1868, na citação, ela escreve que... cadê? Perdi aqui. Que era ela diz, então, que amanhã gloriosa, né? Então, segundo a vinda de Cristo, aquilo a que ela se refere foi adiado por misericórdia. E deixa eu ver aqui as linhas que eu tenho. Só para ver se eu tenho mais coisas para mostrar para vocês aqui, nas linhas. Ai, perdi aqui, achei. Tá, então a vontade de Deus para que seu povo não pereça tem sido a razão de tanto tempo de atraso. O que ela está dizendo aqui, isso é algo que ela diz. O que ela está dizendo aqui é que Cristo deveria retornar, mas o segundo advento foi adiado. Ela está dizendo isso em 1868. Portanto, em 1856, ela diz que ele retornará durante a vida dos presentes. Então, em 1858, ela publica os dons espirituais, que teria sido o documento para aquelas pessoas. E em 1868, ela já disse que esse plano foi adiado. Portanto, há um fracasso do povo de Deus naquela história, que atrasou o plano para o segundo advento. Então, ele é passado para um segundo momento da história, e isso é 1888, que é o que a gente tem aqui. Deixa eu apresentar. Que é o que a gente tem aqui. E o grande conflito, ele é escrito, então, sob medida, feito sob medida para eles, para esse período aqui de 1898. E quando nós alinhamos, deixa eu mostrar para vocês aqui, está em inglês, mas se vocês compararem, acho que dá para ver depois. A gente alinha, então, os títulos dos capítulos em dons espirituais, que está no Primeiros Escritos, com os títulos dos capítulos encontrados no Grande Conflito. Então, aqui você vê no Dons Espirituais, no Primeiros Escritos, tem um capítulo chamado Guilherme Miller. Deixa eu até pegar para vocês aqui.
Deixa eu ver certinho aqui qual que é o capítulo para vocês. Eu tenho anotado. Só um segundo que travou aqui no computador. Eu não tenho anotado o capítulo 1. Desculpa, gente. Só tenho do Grande Conflito. Então, mas se vocês pegarem a sequência dos dons espirituais, é fácil de achar. Vai ter uma parte onde vai estar o título Guilherme Miller. E ele corresponde, no Grande Conflito, com o capítulo que, em inglês, vai estar escrito Um Reformador Americano. Em português, esse é o capítulo 18, quem quiser anotar aí. Então, esse capítulo aqui, que corresponde ao capítulo do Guilherme Miller no Dons Espirituais, é o capítulo 18 do português, que tem o título de Uma Profecia Muito Significativa. E nessa história, no caso do Grande Conflito, é onde ela está contando a história de Guilherme Miller, de como ele recebeu o entendimento profético. Então, em ambos, você vai ver que ela está cobrindo a mesma história. Então, o que ela vai fazer é cobrir a história a partir de 1798, falando sobre a libertação dos santos ou a libertação do povo de Deus, até o segundo advento. Portanto, esses capítulos eles são de 1798 até o segundo advento. E você pode ver como eles são ambos sob medida para os que aguardavam o segundo advento de Cristo nos dias em que viviam. Primeiro, no período das pessoas que vivem na década de 1850, que é essa época aqui. E então, depois na época daqueles que ainda viviam, né, na década de 1880 e 1890. Ambas as histórias sendo uma história de fracasso. E esse modelo mostra como deveria ter sido aquela linha de reforma, se tivesse tido sucesso. Em 1798, a gente tem Guilherme Miller, e aqui a gente tem um reformador americano, ou no caso, uma profecia muito significativa. E ele cobre a história de 1798 a 1854. Pós 1854, começa a ser discutido em dons espirituais o capítulo Espiritualismo e Cobiça, que é esse aqui, logo depois da firme plataforma. E a gente vai ter, então, a introdução do laodiceanismo aos primeiros adventistas, bem como ao espiritualismo externo no mundo. E ao paralelo para o capítulo do Grande Conflito, em português Oferece o Espiritismo alguma esperança?, onde é discutido o espiritismo. E tudo isso sendo pós 1844. Portanto, a gente pode saltar diretamente daqui, que é esse pós 1844, para o capítulo O Alto Clamor, The Loud Cry aqui. O Alto Clamor, que é o aviso final. Em português tem outro título. Deixa eu ver aqui. O Último Convite. Isso, o Último Convite, obrigada. Em português é O Último Convite. E esses são, então, capítulos paralelos. E, em seguida, nos dons espirituais, eles nos dão um capítulo de encerramento, o The End of Trouble, que é o fim do tempo, fechamento da Porta da Graça, e o fim da terceira mensagem angélica. Eu não lembro agora os títulos em português. E ambos discutem, falam sobre o tempo de angústia. E, em seguida, a gente vai ter a libertação dos santos, que é falando sobre o segundo advento. Mas o capítulo central em que nos concentramos para ver a diferença entre essas histórias é esse aqui, Os Pecados de Babilônia. Os Pecados de Babilônia é um capítulo paralelo à liberdade de consciência ameaçada aqui do Grande Conflito, que em português, deixa eu ver se eu acho aqui. Ameaça à consciência, capítulo 35. Tá? Então, Os Pecados de Babilônia, dos dons espirituais, vai fazer paralelo com o capítulo 35 do Grande Conflito, Ameaça à Consciência. Deixa eu voltar aqui.
E esse assunto, então, ele se repete nos 2 capítulos seguintes no Grande Conflito. Tá. Deixa eu ver aqui. E essa então, ele se repete nos 2 capítulos seguintes, que são o conflito iminente, o maior perigo para o lar e a vida, depois do capítulo 37, nossa única salvaguarda, que é o que veio exatamente antes do capítulo 38, que é esse aqui, o último convite divino. E essa é a questão da história da lei dominical. Então, aqui o assunto é sobre o decreto dominical. E nós entendemos a quebra, nessa história, a quebra do chifre protestante. E se Cristo vai retornar em qualquer uma dessas histórias, o que precisa ser quebrado? Vamos ver quem lembra. O chat aqui. Então, se Cristo voltaria nessa época, eles demonstram aqui a quebra do chifre protestante. O que precisa ser quebrado para Cristo voltar? O republicano. O republicano, exatamente. Portanto, é preciso que haja ações dos Estados Unidos que quebrem esse chifre republicano. Aqui, nos capítulos do Grande Conflito, nós estamos bem familiarizados com eles. Os adventistas que não compreendem ou não aceitam 89, o início dessa terceira e última história de sucesso, a história dos 144.000, o último gancho em que eles têm para pendurar a sua fé é 1888. Então, eles voltam ao Grande Conflito e leem essa versão para entender a história da lei dominical. E você não deve se referir mais a essa versão do que você deve se referir... Desculpa. Você não deve se referir a essa versão mais do que a essa versão aqui. Ambos devem ser vistos como histórias de fracasso, onde Deus deu ao seu povo, apesar do que ele vê, a mensagem que eles precisam dizer que ele vai voltar em sua história. Mas essa é uma profecia condicional. Eles tinham de estar preparados para ele, tinham de fazer um trabalho. E nas 2 vezes, na história milerita e na história de 1888, o povo de Deus, ele falha. E por ter havido essa falha nessas 2 histórias, ele então ele há um atraso por misericórdia. Deixa eu só ver um negócio aqui. Só um segundo. Então, Ellen White diz que no Grande Conflito, nos movimentos em curso nos Estados Unidos, chegará a lei dominical. Esses movimentos que estão em curso, não estão acontecendo hoje. Eles chegaram ao fim. A Associação Nacional de Reforma deixou de funcionar. Por isso, esses movimentos não levaram à crise da lei dominical mencionada no Grande Conflito. E em 1900, ela já disse novamente no Evangelismo 694, que eu acho que é o que está aqui. Em 1900, então, ela já disse novamente que se o povo de Deus tivesse sido fiel, Cristo teria retornado. Então, em 1900, ela está dizendo que ele deveria ter voltado, mas houve um atraso novamente. Então, eles recebem os dons espirituais, o povo de Deus falha, eles vão para o laodiceanismo. Ela diz que houve um atraso por misericórdia por causa do fracasso do povo de Deus. E aí você entra, então, na história de 1888. Aqui, né? Você entra na história de 1888. Eles recebem o Grande Conflito. E por volta de 1900, ela está dizendo que houve um atraso. O plano de Deus para ele retornar em qualquer história não se concretizou. Nós temos que combinar ambos
para compreender a nossa própria história. Então, quando voltamos e olhamos para a história dos mileritas e nos concentramos em 1798 a 1853, o que estamos fazendo é olhar para a fracassada história alfa de Israel moderno. É uma tripla aplicação. Você toma a história de dons espirituais, esse plano aqui, mais a história do grande conflito, como esse plano, para entender a nossa história dos 144 mil. 1 mais 2 é igual ao terceiro, né? E é por isso que você não tem uma descrição detalhada do terceiro ai no livro do Apocalipse. O primeiro ai mais o segundo ai explica para nós o terceiro ai. É só uma maneira de a gente ver como nós entendemos a lei dominical hoje. Se queremos saber qual é esse marco, temos que pegar ambas as histórias e aplicar a metodologia de parábola. Entendemos que esse capítulo, os pecados de Babilônia, né, estamos falando sobre tanto sobre a marca da quebra do chifre republicano, quanto o marco da lei dominical de 34 depois de Cristo, como em qualquer capítulo do grande conflito. Então, uma vez que explicamos, que entramos em detalhes sobre o que aquele capítulo dos primeiros escritos, dons espirituais, os pecados de Babilônia ensinam, esse capítulo inteiro está explicando o pecado dos Estados Unidos. Ele está se referindo, quando diz Babilônia, às instituições dos Estados Unidos. Ele está falando do pecado das instituições dos Estados Unidos. E o que é isso? Qual foi o pecado dessas instituições na década de 1850, marcando particularmente 1850? Qual era o problema nessa época? Exatamente, Maurício, a escravidão. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Então, a gente tem a escravidão. E esse foi o pecado deles nessa época. Então, você passa por esse capítulo e se torna tão claro a importância que ela está colocando sobre a questão da escravidão. O que ela está dizendo, se você for particularmente até o fim, que o capítulo, os pecados de Babilônia, na página 233, os primeiros escritos, no caso em inglês, acho que em português também é o mesmo, tudo nos leva de volta ao ciclo completo, no caso de volta a Atos 27. Atos 27 abre 2019 a 2021, o aumento do conhecimento, a formalização da nossa compreensão da lei dominical. Nos mostra o naufrágio, a queda das instituições dos Estados Unidos e do Adventismo. Atos 27 nos deu essa visão da lei dominical. E então nos levou a 273, que nos levou ao Rei do Norte e ao Rei do Sul, que nos trouxe a igualdade, que nos trouxe de volta aos dons espirituais, que nos trouxeram de volta a 273, que nos traz de volta a Atos 27. Todo o estudo é como um quebra-cabeça perfeito. Nos traz de volta com a perfeita consistência que a inspiração de Deus sempre faz. Deixa eu só ver mais uma coisa aqui. Então, você começa com os primeiros escritos na página 273. E naquele capítulo, ela fala sobre os Estados Unidos como tendo enchido a taça referida no Apocalipse 18. E o Apocalipse 18 nos leva à lei dominical. Ela diz que os Estados Unidos encheram aquela taça. E você pode conectá-lo a 1850. Então, aquele marco, tudo que você esperaria ser cumprido por esse marco, pelo anjo de Apocalipse 18, pode ser concluído de maneira sólida em cima de 1850. O que significaria que teria existido um modelo profético perfeito na história milerita se Cristo tivesse voltado em 1863. Você teria visto todo esse cumprimento. A quebra do chifre, a virada dos Estados Unidos, de falar como do cordeiro que fala como um dragão, e finalmente o julgamento e a queda dos Estados Unidos com a guerra civil que estava em curso. E
E por conta do tempo, eu vou encerrar por aqui. Tem mais um trecho desse estudo dela, da Ancient Tess, mas que eu não vou conseguir cobrir aqui agora. Então, só para a gente refrisar, então, o que a gente está vendo, o que a gente viu, o que ela buscou responder nesse estudo foi como a questão como o assunto do Rei do Norte e Rei do Sul nos leva à questão da igualdade. E uma das maneiras de nós vermos isso foi através dos opostos polares, onde a gente vê no Rei do Norte a igreja controlando o Estado, enquanto no Rei do Sul a gente tem o Estado controlando a igreja. E por conta desse foco maior no Rei do Sul, que é o que a gente tem com Agados Diádocos, com Pirro, com Atos 27, ele nos leva, então, a entender a natureza do Egito, que é o Rei do Sul. E a gente viu, então, em comparação, os 220 da restauração, que nos leva de 1799 com a descoberta da Pedra de Roseta, onde a gente tem a oportunidade, né, de decifrar a língua egípcia. Isso nos leva 220 a 2019, onde nós conseguimos, então, decifrar a natureza do Rei do Sul, né, a natureza do Egito. Nós vimos, então, que em 2019 a gente tem o marco da cruz e do batismo, e que ambos eles tipificam a nossa experiência, quando a gente alinha essas duas experiências de Cristo, onde são 2 períodos de crise, 2 períodos de teste, onde se Cristo tivesse falhado, tudo estaria perdido. A gente tem o Getsemane antes da cruz, nós temos o deserto depois do batismo. E isso representando o período de prova que a gente passou com conservadorismo social no final da dispensação, um pouquinho antes de novembro de 2019, com a sacudidura, a saída do FFA, e que muitos, após esse período, achavam que estava tudo bem, mas ela demonstra que a gente continua um novo teste, uma nova crise, que é, então, o liberalismo moral. E ela, então, nós alinhamos, então, as duas histórias, o fim de Israel antigo com o fim de Israel moderno, e vimos que elas se alinham perfeitamente, 2 histórias de sucesso. Nós conseguimos ver dentro de ambas as histórias os 2 chamados para a igreja e um chamado para o mundo. E nós vimos, então, que são comparando 2 histórias de sucesso, fim de Israel antigo com o fim de Israel moderno. Nós vimos, então, quando nós olhamos para o início de Israel moderno, nós temos ilustrado ali o fim de Israel moderno. Nós pegamos a primeira etapa dessa história, com a época de 1850, com primeiros escritos, onde eles primeiramente esperavam o segundo advento de Cristo, e nós vimos que, combinados com o que nós vemos na história de 1838, nós vamos ver o que acontece, então, na nossa história. Nós vimos que o problema nessa primeira etapa, com os pecados de Babilônia, não era o domingo em si, mas a escravidão. E nós vemos que a questão do domingo, do decreto dominical, é um problema na época do grande conflito de 1838. E que ambas as histórias são histórias de falha, mas que elas têm grandes lições para a nossa história, que é uma história de sucesso. E seria basicamente isso para hoje. Eu espero que tenha ficado claro. Como eu mencionei, eu estou terminando de revisar a transcrição dessa apresentação. Assim que tiver tudo prontinho, eu compartilho com vocês. E eu vou fazer também, acrescentar as linhas traduzidas também. E seria isso. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Vamos, então, encerrar com uma oração. Convido vocês, aqueles que puderem, a se ajoelhar comigo. Pai querido que estás nos céus, agradecemos a Ti por mais uma vez termos tido a oportunidade de estudar a Tua Palavra, e agradecemos porque o Senhor tão bondosamente tem aberto os nossos olhos, aberto o nosso entendimento para que possamos enxergar coisas que antes não
não nos era possível ver. Agradecemos porque o Senhor, em infinita misericórdia, tem enviado luz para nós, para que não andemos em trevas. E pedimos que o Senhor seja conosco de maneira especial, para que possamos compreender o tempo em que estamos vivendo e que possamos, ó Pai, olhar para tudo que tem acontecido nos últimos meses e enxergar a luz, ó Pai, e enxergar que essa luz, ela nos guia, ela ilumina todo o nosso caminho até a sua breve volta. Pedimos que o Senhor esteja conosco, derramando sobre nós o teu santo e bom Espírito e nos guardando com os seus santos anjos. Essas bênçãos nós pedimos e agradecemos, no doce nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigada.